que é a ligação. Todo mundo fala, claro, Flávio, a ligação do Flávio com os milicianos no Rio de Janeiro. Todo mundo, de alguma maneira, sabe, ouviu falar que Flávio, na época que era deputado estadual, não deixou de ter essa mesma ligação depois de virar senador. Mas isso se deu principalmente quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. A ligação dele estreita, estreita, calorosa, com milicianos, milicianos. É engraçado que agora o Flávio vai lá suplicar ao Trump para que o Trump decrete, como decretou, que as organizações criminosas no Brasil significam organizações terroristas, quando não são. Não são nem no entendimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, nem no entendimento das leis brasileiras. As nossas organizações criminosas, elas tratam de tráfico de drogas, elas querem enriquecer, enriquecem e ocupam áreas territoriais muito extensas. Mas elas não estão preocupadas se o governo é de direita ou de esquerda. A organização terrorista é que se preocupa com isso, tenta derrubar governos, tenta implantar uma nova ideologia. Vocês acham que o primeiro comando da capital, o PCC, o CV, o Comando Vermelho, estão preocupados se o governo é de esquerda, de direita, de centro? Estão nada, estão preocupados só em ganhar dinheiro. Agora, a Al-Qaeda do seu Bin Laden, que explodiu lá os aviões nas Torres Gêmeas em Nova York e que fez vários outros atentados terroristas no mundo naquela época, 2000, início de 2000, aquela não, aquela era uma organização terrorista, uma organização terrorista. Os Estados Unidos declaram que o Irã tem organizações terroristas lá dentro, mas aí eu já vi tanta organização dita terrorista que, na verdade, era organização armada, muitas vezes até na tentativa de derrubar governo, de controlar situações, mas que é muito diferente de organização de traficantes, por mais que essas organizações de traficantes sejam poderosas. Mas, bom, o seu Flávio foi lá e implorou para o Trump: vem cá, declara aí, rapaz, que as nossas organizações de traficantes são, na verdade, organizações terroristas, porque isso vai criar um embaraço para o Lula, isso é capaz de me ajudar a derrotar o Lula. Mas se fosse por convicção, se o Flávio acreditasse nisso, seria o caso de fazer uma pergunta para o Flávio: vem cá, por que é que no governo do teu pai, nem você, nem teu pai, nem teus irmãos se preocuparam em procurar o Trump para que ele declarasse que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas? E olha, e o Trump, naquela época, era presidente da República, porque ele foi reeleito, agora, 2 anos. Mas no primeiro governo Bolsonaro ele já era presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, depois ele perdeu a eleição, depois ele voltou agora, ou há pouco tempo. Então eles poderiam ter pressionado o Trump naquela época. Por que não pressionaram? Primeiro, porque eles têm estreitas ligações com pelo menos os milicianos. Os milicianos também são envolvidos no tráfico, mas eles fazem dinheiro principalmente pela cobrança de taxas aos moradores de cidades, de bairros, de o que seja, e a pretexto de proteger esses moradores dos traficantes. Assim surgiram as milícias, cobram taxa por tudo. Ligação de internet, ó, tem que pagar para a gente primeiro. Tem que pagar aqui, senão a gente não deixa pôr. Por tudo, são organizações criminosas, os milicianos, as milícias, tanto quanto as organizações de tráfico de droga. Do mesmo jeito. Por que que os bolsonaros, quando estiveram no poder durante 4 anos, não pediram a Trump, que era o presidente dos Estados Unidos à época e ligadíssimo
com ele, com eles. Por que não pediram? Olha, decreto aqui, não pode. É Eu quero ver tudo ele pedir para terrorista. decretar milícia, grupo E os terrorista. Eu quero ver. milicianos também são terroristas. Eu quero ver Não. pedir. Os milicianos foram, pelo menos foram, amiguinhos dos Bolsonaros, especialmente do seu Flávio Bolsonaro. Se não fosse isso, o Flávio não teria condecorado pelo menos 9 a 10 milicianos. Eu não vou citar o nome dos 10, porque vocês não vão ter paciência de ouvir, nem talvez nem interesse de ouvir. Eu vou citar só um ou dois ou três. Um, o mais destacado deles. Em outubro de 2003, Bolsonaro pai se elegeu em 2018 e Flavinho se elegeu senador em 2018. Em outubro de 2003, Flávio, então deputado estadual, concedeu a primeira moção de louvor ao então tenente da Polícia Militar Adriano Magalhães da Nóbrega, pela atuação deste Adriano no combate à criminalidade. Em junho de 2005, 2 anos depois, para o mesmo Adriano, o Flávio propôs a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Nessa ocasião, o Adriano estava preso no batalhão especial prisional, aguardando julgamento por homicídio, do qual foi Adriano é o maior absolvido. matador de aluguel do Rio. A fama Sim, dele era de sem ser o Google. maior matador do Rio de Pois Janeiro. É é, apenas isso. Esse era mas o maior matador do Rio. mais tarde o Adriano seria apontado como chefe da milícia de Rio das Pedras e do grupo de extermínio Escritório do Crime. Tá de bom tamanho? Mas tem mais. Flávio empregou a mãe e a mulher de Adriano em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E segundo o Ministério Público do Rio, o miliciano Adriano ficava com parte dos valores da grana arrecadados pelo então deputado estadual em um esquema de rachadinha. E é assim que você paga. Quando A você é um mãe, a político, mãe, a mãe desse miliciano e a mulher desse miliciano ficaram empregadas, do gabinete postas do deputado funcionárias do estadual gabinete do Flávio. Flávio. E lá do gabinete, eles tiravam do salário da mulher e da filha do Adriano uma parte do salário e davam para o Adriano. É porque é assim É, que você paga. Quando você é um político e contrata um criminoso, a gente sabe que esse é o modus operandi. Você contrata depois alguém ligado a ele para trabalhar no seu gabinete e você paga, na verdade, a gente paga o salário que, na verdade, é a grana combinada para alguma atividade criminosa. Então você paga como? Contratando. Às vezes a pessoa nem trabalha, está contratada, só recebe a grana e o dinheiro indo para o Adriano, que é assim que ele estava pagando para o Adriano e não para a família do Adriano. Qual foi o serviço que o Adriano, o matador de aluguel mais famoso do Rio de Janeiro, chefe do escritório do crime, fez? Eu não sei. Pode ter tido um favor ou não, eu não sei. É provável que tenha tido, porque não é à toa que ele contratou a família do cara. Mas é assim que você paga miliciano, que você paga bandido quando você é político. Você contrata para o seu gabinete. vou citar só mais um exemplo. Eu falei que eu tenho aqui 10 exemplos para citar. Se eu ficar aqui citando esse nome, porquê e porquê, isso se torna uma coisa cansativa para todos. Só mais um. Março de 2004. Flávio apresenta na Assembleia Legislativa uma moção de louvor ao então Major Ronaldo Paulo Alves Pereira por seus relevantes serviços prestados na área da segurança pública.
A homenagem ocorreu apenas 3 meses após uma chacina que deixou 5 mortos na Baixada Fluminense. Crime que o Ronaldo, o Major Ronaldo, homenageado por Flávio, já estava sob investigação velada e pelo qual o Major viria a ser condenado pela Justiça 2 anos depois, além de ser apontado também esse Major como um dos líderes da milícia do Rio das Pedras. Volto a repetir, são 9 ou 10 casos que eu consegui selecionar. Eu não, a Alice, que fez esse trabalho muito bom. E aí isso explica. Tem declarações do Flávio, tem declarações do pai do Flávio, o Jair Messias Bolsonaro, elogiando os milicianos, dizendo: os milicianos estão aí, eles até conseguem oferecer uma boa proteção para os moradores que são achacados pelos Eles queriam legalizar a milícia, traficantes. até isso eles já quiseram. É, É é. bizarro. E aí, se o crime lá dessas organizações de traficantes já era o que eles chamam hoje de organizações terroristas, resultado do empenho das organizações terroristas, por que não bateram na porta do Trump e pediram isso lá atrás? Por que estão pedindo só agora? Tudo isso, rapaz, é uma grande farsa. Tudo isso, para eles, não interessa se essa coisa de transformar em organizações criminosas, que o Trump já o fez, vai prejudicar a economia brasileira, porque vai. Pode até criar problemas para nós continuarmos usando o Pix como meio de transação. Pode, ainda não está confirmadíssimo, mas pode. Agora, que vai prejudicar as grandes empresas brasileiras que fazem Não, negócio se, o- nos se o Trump Estados Unidos, inventar que o fazem. Pix é usado pelo PCC, ele vai para cima do Pix. Esse é o medo, porque ele é louco para inventar uma cascata para acabar com o Pix. Agora ele tem uma brecha, vamos ver se ele vai usar. Mas quem se associar ao PCC, ele pode inventar que o Pix é usado pelo crime. E vai para. Esse é o medo. A gente não sabe se ele fará isso, mas esse é o medo. Então, não pediram lá atrás para o Trump, quando eles estavam no poder, os Bolsonaro. E aí pedem agora, porque eles sabem que isso vai atrapalhar a vida das empresas brasileiras com negócio nos Estados Unidos. Isso vai ser ruim para o Brasil. E isso vai ser ruim de imediato para o governo. E fica parecendo que é o governo que é o culpado por isso. E por que é que o governo já não tratava isso como organização terrorista? Não tratava porque nem os senhores Bolsonaro tiveram coragem ou a disfarçatez de É fazer isso burrice, naquela gente. época. Você só abre a porta para invasão estrangeira, você não muda nada para o PCC. Você abre a porta para o Trump inventar que o Pix é usado pelo crime, ou que algum banco que ele quer ir para cima. Você abre a brecha para o seu país ser perseguido. Basicamente é isso. E o seu país vira um par internacional, porque onde tem terrorismo, os investidores se afastam. Então você prejudica economicamente o país. Por isso que ninguém queria que o Brasil virasse um país com grupos terroristas, porque além de não serem, isso é uma estratégia dos Estados Unidos para depois poder, de alguma maneira, conseguir o que eles querem aqui no Brasil via a lei deles, que diz que se for terrorismo, eles podem até invadir o Brasil. Uma coisa ridícula isso. Então é óbvio que quem tem o mínimo de conhecimento e defende a soberania não vai ficar a favor disso. E o próprio Bolsonaro não fez isso, e o Lula não faria isso, que é estúpido fazer isso. A polícia que investiga o PCC, os promotores que estão à frente, eles dizem que é ruim para a investigação você tirar da categoria de crime organizado e colocar como terrorista. Atrapalha na investigação. Os caras que prendem o PCC falaram: não faz isso, porque vai atrapalhar, ou seja, vai ajudar o PCC. O que o Flávio fez, além de abrir brecha para os americanos depois fazerem o que quiserem com a gente aqui, ele está ajudando na prática o PCC e o Comando Vermelho a se livrarem, pelo menos em parte, das investigações. Ele está atrapalhando a investigação. É por isso que é estúpido fazer Não, isso. todos Mas os especialistas em investigações aqui do crime organizado disseram isso e repetem isso. Olha, antes a gente tinha um bom relacionamento com o FBI, com outras organizações americanas, outras entidades americanas de investigação, e trocávamos informação. Agora,
com esse negócio de virar organização terrorista, que não são, são organizações de traficantes e que querem enriquecer. Agora o que é que vai fazer? Não vai ser mais com a FBI, vai ser a CIA, a grande entidade de espionagem americana, vai ser com o Pentágono, encarregado de guerra, da segurança dos Estados Unidos, dessa coisa toda. Então nós não vamos poder mais trocar figurinhas com o FBI como fazíamos antes, Trocar informação vai ficar mais entendeu? restrito. Então é pior, não tem porquê. Mas é muito pior, mas o Flávio e o papai dele preso estão ligando para isso, ou os irmãozinhos dele estão ligando para isso? Se tivesse ligado, volto a repetir, teriam tentado fazer isso lá no governo dele. Não fizeram pelas suas ligações com os milicianos. Não fizeram porque não queriam levar a pressão das empresas brasileiras que se sentiriam prejudicadas com isso. Mas agora querem. Mas agora querem, para poder ver se isso serve de alavanca, de escada, para que eles retornem ao poder. Agora querem. Agora, engraçado, ontem, ainda falando do Flávio, quer dizer, Guga, chama o intervalo, Guga. Opa, intervalo. Quem está assistindo aí pela Smart TV da LG, comercial aí para vocês, logo mais voltaremos. Quem está acompanhando pelo YouTube, pelo X ou pelo Spotify, seguimos aqui. Vocês devem lembrar, que eu acho que foi na semana passada, quando ele teve com o Trump, o Flávio, depois o Flávio saiu dizendo, muito arrogante, olha, eu não vou falar mais nada dessa coisa de Vorcaro. Ele nem citou Vorcaro.